Olá, queridos irmãos e irmãs equipistas do movimento das equipes de Nossa Senhora. Eu sou o Padre Antoniel. É com grande alegria que nós estamos dando continuidade a uma série de pequenos vídeos formativos sobre a Léxio Divina, para que nós possamos praticar bem o ponto concreto de esforço da leitura orante da Palavra de Deus. Nós precisamos seguir um método, e esse método muito antigo da Igreja, que é composto por 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Os 2 primeiros passos, como eu falei anteriormente, são a primeira fase descendente. É Deus que fala para nós por meio da palavra e nós devemos reconhecer aquilo que Ele fala por meio da leitura e da meditação. E a segunda fase é ascendente, ou seja, é o homem que vai falar com Deus por meio da oração e da contemplação. Então, seguindo o método da Léxio Divina, nós vamos dar continuidade e nós precisamos também procurar tornar o ambiente propício para nós podermos viver bem a nossa leitura orante da Palavra de Deus, seja de forma individual, ou em casal, ou mesmo em família ou grupo, para que nós possamos criar uma atmosfera propícia, positiva, que colabore neste momento. Então é importante nós buscarmos escolher o ambiente mais tranquilo possível. E nisso nós também devemos ter um cuidado com o horário que nós vamos fazer nossa escuta da palavra. Lembrando que a escuta, ela está relacionada também com a leitura. Eu posso ouvir e posso de repente estar distraído, ler e não permitir que essa palavra ecoe em nosso coração. Até porque, como é palavra de Deus, ela deve ecoar, permanecer e produzir fruto, que são as virtudes que os irmãos também devem enxergar em nós, como exatamente o fruto da boa árvore plantada à beira do rio, que é constantemente regada, adubada, ela está fertilizada por esse terreno que foi bem preparado para ela. Então devemos preparar um ambiente propício para podermos rezar. Às vezes a gente reza de forma muito distraída e lê a palavra como se estivesse lendo qualquer notícia. E nós estamos vivendo em um mundo em que as informações elas vêm de forma muito rápida e nós muitas vezes não conseguimos nem lembrar daquilo que lemos há alguns minutos. Por quê? Porque é uma enxurrada de informações que a gente não consegue ruminar, compreender para poder também assimilar em nossa vida. É interessante porque a Léxio Divina, já que nós vamos utilizar de forma primordial a Palavra de Deus, revela que muita gente não consegue rezar sem o livro. O livro especificamente aqui é o livro da Sagrada Escritura, que nós sabemos que é uma coleção de 73 livros escritos por autores inspirados pelo Espírito Santo para nos revelar a vontade de Deus para a nossa vida, para toda a humanidade. E não é de estranhar o fato de nós rezarmos com esse livro sagrado. Muitos santos rezavam desse modo. A exemplo de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, que liam e rezavam com aquela leitura e reliam para que aquela leitura ficasse memorizada, decorada, que é uma memória do coração. Decor quer dizer colocar no coração para que nós possamos meditar durante o dia. Então isso era muito importante na vida religiosa, na vida monástica. Lembrando que muitas vezes o mosteiro ele não tinha
a Sagrada Escritura para cada monge, para cada membro. Era um só livro para aquele lugar, normalmente. A leitura era feita para todos, e aí era feita uma leitura lenta, bem pronunciada, bem proclamada, para que aquele que é meu receptor possa ouvir, compreender e que ele possa guardar na memória do coração e meditar durante todo o dia. A leitura, ela é muito importante, porque quando eu leio, eu reconheço o texto. Eu decodifico, compreendo e interpreto. Se eu não sou capaz de codificar de forma correta e depois disso compreender, eu não vou conseguir me aprofundar e interpretar aquilo que Deus quer falar para mim. Por isso é que é importante que no primeiro passo da Lectio Divina, que é a leitura, que eu possa fazer de uma forma minuciosa. Eu leio o texto, eu estou aqui com a Sagrada Escritura, eu leio o texto que eu escolhi. Normalmente nos é proposto para fazer a leitura da liturgia do dia. Quando eu leio, se eu tiver um texto de outra tradução, eu também posso ler para melhor compreender. Posso ler inclusive as notas de rodapé para entender o sentido do contexto em que foi escrito na época, se é um trecho do Evangelho que Jesus queria dizer naquela realidade, o texto no seu contexto, e depois reler para melhor compreender. E aí, depois, vem o segundo passo, que é a meditação.